Que esperar de uma cerveja que nesses 5 segundos que a gente vai falar aqui para abertura, o colarinho dela some? Essa é Itaipava Zero. Bora ver. E aí galera, vamos provar essa Itaipava 0% de álcool e sem mais delongas, vamos ver o que essa cervejinha zero comercial tem para apresentar para a galera no momento em que essas cervejas sem álcool, elas estão cada vez mais tomando conta dos mercados, né? E, inclusive a gente tem algumas que começam a apresentar um resultado bem positivo. Então vamos ver qual é a dessa IPA, Itaipava. Bora ver. A gente já percebe que o colarinho ele vai se dissipando muito rapidamente. É uma questão que a gente percebe bastante nas cervejas sem álcool. Como a fermentação dela é muito curta, né, quase inexistente, justamente porque a fermentação ela gera álcool e se a gente não quer álcool, então a gente vai fazer uma fermentação mais curta, justamente para, independente do processo de extração do álcool, para que ela não aumente custos de produção, dificuldade, altere tanto o sabor da cerveja. E isso também impacta diretamente no visual dela. Não é que o álcool forme espuma, mas é a fermentação e os insumos que tu utiliza na cerveja, um grit de malte, ou a quantidade de lúpulo, ela ajuda na formação do colarinho. Então, como é uma cerveja muito pobre nesse sentido, não estou falando só especificamente da Itaipava Zero, mas da Zero em geral, então a retenção do colarinho está extremamente baixo. Já pode ver que ele dissipou total. Cerveja extremamente límpida, com poucas bolhas subindo aqui, então eu esperava ter uma carbonatação um pouquinho mais alta, porque a carbonatação até ajuda a compensar um pouquinho o sabor da cerveja e para ela não parecer uma cerveja flat e completamente sem graça, mas ela bem dourada, um dourado bonito, né? Tirando essa questão da falta do colarinho, que para mim já faz bastante falta. A questão do copo, então eu trouxe um copo que lembre um pouquinho mais do copo de boteco que a gente tem por aí. Aqui em Santa Catarina a gente chama ele de Joinville, eu sei que em outros lugares ele tem outro nome. Então o Pilsner pode ser chamado também, é um Pilsner pequenininho, justamente para a gente tomar uma quantidade menor, ou pelo menos para que ele não esquente tanto no copo e a gente vai repondo mais vezes. O aroma da cerveja já tem um aroma de bala, aquelas balas soft, caramelo assim. Um aroma que lembra fazenda, coxo de cavalo, que pode estar conectado ou a uma falha de produção ou então a um tipo de levedura que seria uma levedura Brettanomyces, né, que vai trazer esse tipo de situação. Provavelmente pode ser uma Bretta, mas ligado, mais conectado aqui a um defeito da produção. É, um cheirinho de corinho, isso é aparente, tá aparente aqui. A sensação de boca, ela espuma, estufamento, mas ela ao mesmo tempo uma cerveja leve, aguada. Acho que aguada seria uma denominação mais adequada. O sabor, ela tem um amarguinho que permanece um pouco mais tempo. Sabor de água saborizada, bem suave assim, bem leve. No paladar ela causa bastante salivação, um sabor, uma cerveja bem seca que ela pede um novo gole, indicando um final de fermentação bem baixo, mas provavelmente bem, mas como é zero ela deve ser bem curta, tá? Realmente assim, ela não traz muito sabor nem de malte nem de lúpulo. Itaipava, 0,0% de teor alcoólico, uma cerveja sem álcool 100% verão. Interessante que ela traz bem grande aqui a questão da informação nutricional. Isso é raro a gente ver em latas de cerveja. Então, ingredientes: água, malte de cevada, milho, açúcar de cana
e lúpulo. Interessante eles colocarem açúcar de cana. Eu até fico curioso do porquê que eles adicionam açúcar nessa cerveja, visto que o açúcar normalmente ele é utilizado para aumentar a graduação alcoólica sem aumentar o corpo de cerveja. E se a gente não tem álcool nessa cerveja, né? Para que a gente utiliza o açúcar de cana? Claro, provavelmente foi para equilibrar a cerveja, mas não tem muito sentido. Galera, essa é a Itaipava 0,0% de teor alcoólico, uma cerveja que no aroma ela tem algumas coisinhas que são desagradáveis, realmente não achei legal. No sabor ela não traz nada, ela pode ser chamada de uma água saborizada, sabor cerveja, ou nem isso, porque não tem o gosto de malte, não tem a pegada do lúpulo. Inclusive a carbonatação dela tá mais baixa do que esperaria numa cerveja zero. Então, sinceramente, não acho que seja uma cerveja bacana, nem em relação ao preço. Eu acho que ela tá fora. Para ser uma cerveja boa, eu acho que falta bastante coisa aqui, tá bom? Galera, Itaipava Zero. Cheers!